Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macros da Claritas. Nós vamos falar hoje do Claritas Head, Claritas Total Return, Claritas Inflação Institucional, Claritas Institucional e Claritas Advisor no mês de fevereiro, bem como o nosso posicionamento nas carteiras atualmente e nosso cenário perspectivo para os fundos ao longo dos próximos meses. Bom, pessoal, o mês de fevereiro foi um mês bastante desafiador para a alocação de risco globalmente falando. Tivemos aí as principais bolsas globais com um retorno negativo, depois de um mês de janeiro bastante positivo. A gente teve a bolsa americana caindo na ordem de 2%, a gente teve a MSCI global caindo mais de 2,5%. E os principais motivos para isso foram dois, em primeiro lugar. O primeiro foi os números de inflação aí que estão se mostrando bastante, a inflação global estão se mostrando bastante resiliente em ceder, mesmo com os bancos centrais aí bastante atentos a esse movimento de política monetária. Porém, a gente está falando que os núcleos de inflação, globalmente falando, estão ficando num patamar muito alto, demorando para ceder. Isso está nos mostrando que essa tendência ao recrudescimento do cenário inflacionário global pode ficar cada vez mais estável, a gente pode ficar cada vez mais desafiador esse cenário, com uma inflação mais persistente no médio e longo prazo. E um dos motivos pelo qual os bancos centrais eles tiveram que endurecer os seus discursos, com o Banco Central Europeu falando em terminal rate próximo a 4%, com o Banco Central Americano falando de terminal rate 5,5% ou mais, inclusive agora falando sobre a possibilidade de não apenas estender o ciclo, mas como um terminal rate ficar mais alto, é justamente pelo fato de que os efeitos devasados de política monetária não têm sido mostrados na atividade como um todo. A gente tem uma atividade muito forte, globalmente falando, que num primeiro momento tem afastado o cenário de recessão que a gente tanto desenhava desde o ano passado. O cenário recessivo está cada vez mais prorrogado, mas a gente continua acreditando que ele virá, globalmente falando. E esse cenário de atividade mais aquecido, principalmente com mercado de trabalho aquecido, os números de varejo, os números industriais mais fortes, principalmente nos Estados Unidos, faz com que os bancos centrais mantenham seus discursos hawkish e mantenham perseguindo essa ancoragem das expectativas de inflação de médio e longo prazo num patamar de juros mais alto. Isso faz com que o ambiente de investimento em ativos de risco fique mais desafiador e, consequentemente, a gente tem queda nas bolsas, a gente tem alta na taxa de juros e, como a surpresa veio mais para o lado dos Estados Unidos, a gente tem um call de dólar mais forte. O nosso cenário de reabertura da economia chinesa continua em voga. Nós acreditamos aí que os números têm começado a surtir efeito. A gente viu o PMI na China acelerando novamente para um patamar ao redor de 56%, tanto do total quanto a parte de serviços, o que corrobora com a nossa visão de que o crescimento chinês para esse ano deve ser um pouco superior a 5%. Recentemente tivemos uma reunião sobre o Politburo, que sinaliza esse crescimento para os próximos anos na ordem de 5 a 5,5%. Então a gente acredita que a reabertura está acontecendo, os dados estão vindo marginalmente mais forte, e isso é o que sustenta a alocação de risco, deixa o cenário um pouco mais favorável para a alocação de risco para países emergentes. Porém, com um cenário desafiador externamente falando, nos demais países por conta de bancos centrais cada vez mais duros em relação ao seu discurso com a inflação, isso faz com que a gente tenha um cenário de diferenciação de crescimento. Então a gente pode não ter um movimento unidirecional, mas a gente ter diferenciação entre países. Então o que vale mais são posições um pouco mais neutras, porém posições de crosses entre ativos de risco. Então a gente está falando de ficar comprado num país, vendido em outro, comprado numa moeda, vendido em outro. Na nossa visão acaba sendo um cenário um pouco mais perspectivo, uma posição um pouco mais satisfatória. Quando a gente vem para o Brasil passou por um período que potencializando esse cenário desafiador externo de mais taxas de juros, de inflação mais persistente, que deixa o cenário mais desafiador, como eu falei, a gente teve aqui ruídos políticos vindo não apenas do arcabouço fiscal que o Fernando Haddad, o ministro da Economia, tanto diz que vai divulgar ao longo agora do mês de março,
quanto o ruído da pressão que o governo tem feito sobre o Banco Central, principalmente o presidente Lula e uma parte mais radical do PT. E a gente vê aí ruídos, inclusive, sobre aumento de impostos, não apenas a remuneração de combustíveis, mas também o imposto sobre exportação de petróleo por um período determinado. Para fechar a conta do arcabouço fiscal é que foi feita essa invenção de colocar o imposto por tempo limitado de 4 meses. Mas para a gente, isso é um sinal bastante ruim no ambiente de negócios. Isso é um sinal que não permite que os investimentos cresçam no médio e longo prazo. Então, acaba sendo bastante ruim para esse ambiente de competitivo, né, que acaba reduzindo a competitividade do Brasil por conta dessa novidade de aumento de impostos no curto prazo. A gente acha que ele tem sido um ponto mais racional por parte dos ministros desse governo do PT, mas para compensar, para as contas fecharem como um todo, tem sido utilizado algumas medidas de aumento de impostos ou reoneração de combustível. Bom, algo que temos que ver, a gente não gosta muito desse cenário de queda de produtividade, de queda de competitividade em virtude desse ambiente de mais impostos, o que acaba fazendo com que o ambiente de negócio fique mais nebuloso. Isso afasta investimento direto, isso afasta investidor no médio e longo prazo. E o segundo ponto que eu comentei, que é a pressão do governo sobre o Banco Central, sobre o presidente Roberto Campos, é ruim porque a gente já estava até construindo um cenário de uma inflação um pouco mais cadente, de uma atividade um pouco mais fraca. Isso se mostrou no PIB do final do ano, perdendo um pouco a sua força. Continuamos a acreditar em PIB de 0,6 nesse ano positivo, porém puxado muito mais pelo setor de agro, mas a gente percebe que esse ruído em cima do Banco Central, em vez de ajudar e favorecer o ambiente para o corte de juros, acaba atrapalhando. Mas a gente acredita que, dado o call de atividade mais fraco, dado o cenário de inflação corrente um pouco mais estável, a gente acredita que o ambiente para uma queda de juros que possa não ser tão grande está se construindo. Se a gente tiver um arcabouço fiscal de uma forma um pouco mais crível, a gente acredita que o Banco Central possa segurar a taxa de juros por mais um tempo e o próximo movimento do Banco Central pode vir a ser um corte de juros. Então, talvez, se o governo diminuir a pressão e deixar o Banco Central trabalhar de uma maneira mais tranquila, esse corte de juros pode vir até antes, se o governo fizer a sua parte na condução da coisa pública, na condução das contas públicas como um todo. Então, esse é um pouco o cenário. Esse cenário acaba, esse ruído em cima do Banco Central, mais esse ruído de mudanças de metas do Banco Central, como a gente acabou escutando muito ao longo de fevereiro, acaba desancorando um pouco a inflação de médio prazo, faz o prêmio da curva de juros de longo prazo ficar um pouco mais alto, faz o real ficar um pouco mais valorizado e pegou em cheio na Bolsa de Valores por conta desse risco de mudanças de regras no meio do jogo, né? Com esse ambiente de negócio um pouco mais nebuloso. Dessa forma, a gente acabou sofrendo os ativos de risco brasileiros mais do que demais ativos. A gente teve a curva de juros bastante pressionada nas pontas longas. As NTNBs de longo prazo continuam oscilando com um patamar bastante alto, ao redor de 6,5%. E a gente tem as inflações implícitas também muito alto. Esse ambiente acabou, na nossa visão, acabou atrapalhando uma alocação de ativos que a gente já tem, que é uma alocação de ativos apostando nesse movimento de corte de juros que a gente acredita que deve acontecer até o final deste ano, começar no final desse ano e se desenrolar ao longo do ano que vem com uma forma um pouco mais pungente, mas para isso a gente precisa ver essa calmaria no ambiente fiscal, essa menor pressão sobre o Banco Central, esse ambiente de um corte de juros de uma forma mais consciente. Nesse mês de fevereiro, nossos fundos não foram bem. A gente acabou rodando aí abaixo do CDI, no caso do Claritas Institucional, acabou performando no mês de fevereiro
um pouco mais de 80% do CDI, no ano da mesma forma, aí com retorno de 1,63. O Claritas Hedge acabou rodando 0,25 positivo no mês passado, aí muito próximo, 0,30 passado, mais ou menos 40% do CDI. O Claritas Total Return acabou rendendo negativo 0,5% no mês passado, está com um retorno negativo no ano de 1,25%. O Claritas Inflação Institucional acabou rendendo 1,18% no mês passado, aí perfazendo 2,25 no ano como um todo, 110 do CDI, porém aí mais ou menos 80% do IMAB5. E a gente teve o Claritas Advisor rendendo no mês passado mais ou menos 60% do CDI, 0,56, tendo um retorno no ano acumulado de 1,10%. Foi um mês bastante desafiador para a gente continuou com apostas no caso dos fundos como um todo, no mercado local, a gente continuou com apostas mais direcionais aplicadas nos vértices curtos da curva de juros, tanto nominal quanto curva de juro real de curto prazo, com algumas posições de steepening de curva, posições de proteção via steepening de curva, ou seja, uma curva tomada nas curvas um pouco mais longas. Nós temos o cenário, no caso do Claritas Hedge, do Claritas Total Return, estamos tomados em juros americanos de curto prazo, e também temos posições tomadas no mercado japonês, na curva de juros japonesa. A gente acredita que o Yield Curve Control deve ser revisto ao longo dos próximos meses, e com isso a gente deve ter um patamar de juros no Japão mais alto. Consequentemente, continuamos com a nossa aposta core tomado em juros no Japão. No book de moedas, a gente teve um retorno aí, mas o book de juros no mês passado foi um book de juros que contribuiu positivamente aí o retorno dos fundos como um todo. A gente teve, no caso do Claritas Hedge, a gente teve um retorno positivo no mês passado de algo por volta de 60 bases no nosso book de juros, principalmente do book de juros local e também na parte tomada no Japão, que foi bastante positivo. Já o Claritas institucional, ele teve um retorno aí ligeiramente positivo no mercado de juros do passado, ganhando algo por volta de 8 bips, tanto no book de juros real quanto no book de inclinação de curva de juros, como eu falei, teve um retorno positivo. No book de moedas, foi um book que não foi bem no mês passado, a gente acabou entregando um pouco no book de juros de moedas no real. O real tem trabalhado ao patamar ao redor de 5,20 com bastante volatilidade, a gente tem tido posições um pouco mais compradas em dólar contra real, e o mês passado o carry, a posição de juros em dólar tem sido bastante pesado aqui, não favorecendo essa posição comprada no dólar contra o real, mas ele está fazendo parte de uma cesta de moedas que no mês passado a gente acabou não indo bem, porque a gente está num call de dólar mais fraco, globalmente falando. Acreditamos que esse seria o norte para o médio prazo. Nossa parte de bolsa, a gente não contribuiu positivamente, principalmente o book de stock picking. A gente começou a migrar um pouco. No mês passado, a gente teve uma carteira de commodities sofrendo bastante, tanto mineração e aço quanto petróleo. Acabou sofrendo bastante, mesmo a gente tendo uma exposição direcional comprada muito pequena, a gente está 90% da nossa carteira vendida em índice futuro, protegido, porém a nossa carteira mais focada em commodities, principalmente por conta da reabertura de China, não foi bem no mês passado, devolvendo a boa performance que a gente teve no mês de janeiro. E no caso do Claritas Total Return, por exemplo, o book long and short fundamentalista rodou negativo no mês passado, devolvendo parte da performance que teve positiva no mês anterior, no mês de janeiro. Já o fundo long and short quantitativo, a nossa parte quantitativa, teve um retorno positivo novamente no mês passado, agregando mais 9 bases de alfa no caso do Claritas Total Return, ajudando aí um pouco a contribuição do fundo como um todo. E por último, a gente tem um cenário, a gente continua com posições compradas em petróleo, no cenário global, no caso do Claritas Hedge e do Claritas Total Return, que tem um instrumento para operar isso, que teve um retorno também negativo no mês passado. O petróleo tem oscilado aí ao redor de 75 a 80 dólares do WTI na Bolsa Americana, que para a gente é um cenário de médio prazo, em virtude aí da maior oferta das reservas técnicas dos Estados Unidos, que contrabalancearam aí o cenário de corte de produção por parte da OPEP, seja também o corte de preços aí por conta da Rússia. Nesse cenário, a gente tem um ambiente onde a gente continua a ter apostas majoritárias no mercado de juros, seja tomado no juros internacional, seja aplicado aqui no juros nacional.
O nosso book de moedas tem sido um book mais neutro, continuamos a ficar comprados em commodities e continuamos a ter esse cenário de reabertura de China como sendo o nosso norte. O nosso cross, comprado em emergentes e vendido em S&P, continuamos a ter uma posição direcional vendida na Bolsa Americana. Mês passado foi mais negativo, a gente continua acreditando que a Bolsa Americana está bastante cara, e acreditamos aí que deva ter uma correção num patamar um pouco mais baixo nessa Bolsa Americana para a gente voltar a pensar em realizar lucros. A gente acha que o trade comprado em bolsas emergentes, no caso do Claritas Hedge e do Claritas Autoritário, estamos comprado tanto em bolsa emergente quanto bolsa mexicana, para ficar vendido em bolsas europeias e bolsa americana. Acreditamos que essas posições não direcionais de diferencial de momentum para cada uma das economias acaba sendo favorável no médio prazo. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Coloco a minha área macro, assim como a área econômica, inteiramente à disposição de todos e até o próximo call. Muito obrigado.